Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro e eu quero falar acerca de um assunto extremamente difícil. Aparentemente simples, mas difícil. Eu quero falar sobre oração e demônios. Tá? É, é muito difícil no mundo ocidental a gente falar disso. Isso está no campo do esotérico, do místico, do fundamentalismo, da alucinação, das quimeras. É colocado talvez na Idade das Trevas, sempre de forma pitoresca, sempre na casa do exagero. Agora, por que essa relação de demônios e oração? Por que eu escolhi isso? Jesus, ele quando desce do monte, ele socorre os seus discípulos que não estavam conseguindo expelir, não é, aqueles demônios de um garoto. Parece para dizer porque eu estou fazendo esse vídeo para você e eu enfrento muitos problemas para ainda hoje acreditar em certas coisas. Eu conversava até com a minha esposa acerca disso. Eu estudei ciências humanas, fiz história, e você consegue ver claramente o que a igreja, tudo aqui no mundo ocidental, o que a igreja fez em nome de Deus, os erros dela, o que os muçulmanos fizeram em nome de Deus, o que os judeus fizeram em nome de Deus, o que os evangélicos fizeram em nome de Deus. Então você fica com dois pés atrás, com muito cuidado, sendo que você também estuda, por exemplo, a revolta da vacina. Foi uma revolta que se deu por conta das pessoas acharem desinteressante, acharem absurdo a serem vacinadas, e a coisa teve que chegar às vezes de fato, serem pegas à força. Mas o interessante é o seguinte: eu também não vejo um vírus, mas eu sei que ele age. Não vejo. Então eu não posso somente ignorar aquilo que eu consiga ver. Isso também é uma demonstração de ignorância, de burrice, desculpa a expressão, de insensatez muito grande. Assim, eu tenho que me lembrar de algumas coisas que eu já vi na minha vida. Eu morava numa casa, minha mãe sempre foi crente, meu pai, e que vira e mexe, batiam pessoas lá em casa para serem exorcizadas. Me lembro de uma vez que uma mulher ficou andando a casa inteira, e uma cena muito complicada, muito difícil. E até hoje você vê casos assim. Honestamente, aparece menos. Mas o interessante é que Jesus ele faz uma clara correlação de castas de demônios com oração. Ele entende que existem algumas forças maléficas que só podem ser depostas com jejum e oração. E é disso que eu quero falar. Como que a oração surge nesse caldo, nesse arcabouço todo? É interessante dizer o seguinte, que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar de demônios, ele não fala assim, não fala somente como expulsão, etc, etc, etc. É interessante você entrar naquele mundo romano, e você vai entender que as cidades eram dedicadas a demônios. Se você for ler o livro de Coríntios, você vai ver claramente isso. Comidas eram dedicadas a demônios, templos, dinheiro era gasto para dedicação a essas entidades. Eu já vi até alguns judeus falando acerca do assunto, falando que sobre abdução de pessoas, os teólogos entendem que antes de Jesus havia essa, essa possibilidade, e com a vinda de Jesus muita coisa foi amenizada, por assim dizer. Mas a questão toda aqui é o seguinte: quando se trata do assunto demônios, a ideia aqui não é somente o exorcismo, pura e simplesmente. Há uma coisa muito mais perversa, muito pior do que isso, que são as doutrinas. O apóstolo Paulo entende isso. Eu entendo que esse texto que Jesus desce do monte com os heróis, Moisés e Elias, desce e fala claramente acerca disso. Eu entendo que há uma metáfora por detrás disso. A ausência de Jesus, do Mestre, traz essa confusão. Traz essa parafernália burocrática, por assim dizer, porque tinham ali escribas e fariseus vendo o circo pegar fogo,
e querendo que o caldo engrossasse para cima dos discípulos, não é? Então, assim, nós vemos que há um trabalho claramente maligno para instaurar a confusão, instaurar o atrapalhamento da fluidez da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala de doutrina de demônios, eu comecei a entender isso, a buscar a entender isso. Eu fui entender uma coisa muito séria, muito grave, que nesse exato momento há pessoas estudando as escrituras e tendo inspirações malignas para distorcer a verdade. E de forma que a maior manifestação de demônios que a gente pode dizer que há não são de pessoas se contorcendo, não são de pessoas subindo pela parede, encenando ou sendo o ator principal de um filme de terror. Impressionantemente, ao contrário de tudo que eu imaginava, eu tenho que dar a mão palmatória e ver que a maior manifestação de demônios são pessoas que hoje estão com uma Bíblia debaixo do braço. E o antídoto disso é a oração. Eu entendo que o curso de teologia é fundamental. Eu já participei no curso de teologia, não consegui chegar ao final, mas eu entendo que é fundamental, que tem pessoas muito boas, muito sérias. Contudo, eu creio que há compreensões para a vida que são reveladas nas Escrituras que somente chegam a nós por um período de oração. Eu creio que há revelações, essa palavra é uma palavra muito mal utilizada, enfim, há iluminações que só chegam a nós e precisam chegar a nós, precisam chegar a certas pessoas, a certos grupos, para dar um norte a igrejas, a departamentos, a família, a sua própria vida. Isso só vai acontecer se houver busca a Deus com esse objetivo específico, revelação, ou melhor, iluminação das Escrituras. Existem gargalos da vida que só irão ser abertos se nós nos ajoelharmos e entendermos uma coisa muito séria, que é essa que eu estou falando aqui. Há uma luta muito grande acima de nós para bloquear e para distorcer, para bloquear para mim e para distorcer a verdade. E isso deve ser entendido, e isso deve ser batalhado, e isso deve ser perseguido. Então, assim, que a gente possa entender isso. Que a maior manifestação demoníaca não se dá com pessoas se estrubuchando. A maior manifestação demoníaca se dá com doutrinas. Gente que está ensinando, gente que nesse momento está tendo inspirações malignas a fim de distorcer a verdade. E isso para criar o caos, isso para torcer o evangelho. De forma que, para você e para mim, eu aconselho fortemente a busca incessante para a oração. Interessante dizer que mesmo Jesus Cristo pediu, subiu ao monte, orou uma madrugada inteira para buscar a orientação divina. Então isso fica como exemplo sério para nós, porque caso contrário nós seremos metaforicamente solapados por esses ventos de doutrinas. Que isso possa nos ajudar, em nome de Jesus Cristo também.